Patrícia Abravanel, ela é uma das filhas do apresentador Silvio Santos. A Patrícia Abravanel, ela, dias atrás, ela apareceu uma inauguração lá no complexo do SBT, lançou lá um estúdio novo, lá vai ser um local onde vai ser montado telejornalismo. Ela deu o nome de SBT News. E nessa ocasião da inauguração, Patrícia Abravanel, que eu vou fazer questão de tratar aqui nesse vídeo como sendo uma perfeita idiota, uma estúpida, ela resolveu convidar Xandinha, vagabundo do STF, ele, Ricardo Ladronovski, que também é outro vagabundo lá do STF, convidou Mula que você sabe, você acompanha aqui, você sabe o que é que eu penso de Mula: ladrão, vagabundo, partido, bandido, corrupto, tudo que você pensar de pronto. Ela convidou esse vagabundo desse Mula, junto com esses outros caras, convidou Picolé, se você não souber quem é aquele vagabundo, o tal de Geraldo Alckmin, que já foi muito tempo governador aqui em São Paulo. Ela também convidou aquele vagabundo, Picolé é um vagabundo, pra tal da inauguração dos novos estúdios de telejornalismo do SBT. Pra mim, Patrícia Abravanel, ela é uma verdadeira idiota, uma verdadeira estúpida pelo seguinte, é porque nós vamos analisar aqui, cara, um trecho de um vídeo de 30 anos atrás, onde Mula, esse patife, esse vagabundo, esse corrupto, que ela convidou, colocou dentro da casa que o pai dela construiu há mais de 40 anos atrás. Ela chama esse vagabundo, ele tá lá, depois ele abriu o bico, deram o microfone pra Mula, ele começou a relinchar lá aquele monte de imbecilidade dele. Antes dele, Xandinha, também outro vagabundo, também tava lá relinchando com um monte de imbecilidades. Eu não sei se é ignorância, eu não sei o que é, mas a tal da Patrícia Abravanel, ela iria fazer muito bem se ela soubesse o que foi que Mula, ele se referiu ao pai dela, o apresentador Silvio Santos, há 30 e tantos anos atrás, cara, durante a época das eleições. Caso você não saiba, Silvio Santos, lá 30 e tantos anos atrás, ele tentou também ser presidente aqui do Brasil. Ele entrou como candidato. E Mula, esse vagabundo, esse animal, esse vagabundo, ele resolveu então descer críticas, falar mal do Silvio Santos, o pai dessa imbecil, dessa Patrícia Abravanel. Esse vídeo é daqui, cara. Vamos ver aqui um trecho dele, aí depois eu vou voltar para que a gente possa continuar aqui a nossa conversa. O que aconteceu com o Silvio Santos, ninguém pode imaginar, porque tem um programa de televisão, ou porque tem uma concessão de um canal de televisão, que passou 20 anos puxando o saco do regime autoritário. Todo dia que assistiu o programa do Silvio Santos era: o Médici é coisa nossa, o Armando Falcão é coisa nossa. Quem é que não via isso? E eu acho que o tribunal deu uma lição de moralização às eleições, impugnar a candidatura do Silvio Santos, porque pairava dúvida de que havia sido comprada uma legenda. Olha, querer enganar a opinião pública que o Silvio Santos não é dono do SBT, até uma criança que aprende a falar papai e mamãe já sabe que o Silvio Santos é dono do SBT, querer dizer que não era, que era acionista. Então acho que ele cometeu um equívoco, entrou numa canoa furada, quebrou a cara de verdade, quebrou a cara de verdade para aprender de que política é uma coisa muito mais séria do que um programa de auditório. Você viu a maneira desrespeitosa, a maneira debochada, extremamente venenosa como Mula, ele se referiu a Silvio Santos? Não, foi bom ele quebrar a cara. O Tribunal Eleitoral lá, essa desgraça aí de TSE, Tribunal Superior Eleitoral, essa merda que existe aqui no país, esse lixo, esse esgoto igual ao STF, impugnou, quer dizer, proibiu Silvio Santos de disputar as eleições. E aí Mula, esse patife, esse animal, esse escroto, porque Mula é isso, ele é um escroto. Você viu a maneira como ele se referiu ao apresentador Silvio Santos? Não foi bom, ele quebrou a cara. É um vagabundo. Ele tá pensando que ele tem rede de televisão, tal. Ele quebrou a cara, bem feito. Tu viu aí o vídeo, cara? Será que essa imbecil, essa animal, essa idiota, filha de Silvio Santos, por esse dia, será que ela nunca teve a vontade de pesquisar um pouquinho de história pra saber quem é Mula, pra saber quem é Xandinha, pra colocar dentro da casa que o pai dela havia construído? Convidou aquele animal pra subir lá no palanque, abrir o bico, discutir e relinchar tudo. Mas o cara que 30 anos atrás desceu o aço sem nenhum tipo de consideração no pai dela.
Quer dizer, Patrícia Abravanel, ela é uma completa estúpida, uma idiota mesmo, cara. É muito idiota. Não adianta, cara, o sujeito, às vezes, ele tem dinheiro, ele tem muita grana, ele tem uma excelente conta bancária. Se for um idiota, se for um estúpido, um burro desgraçado, uma pessoa que nunca pegou um livro a ler, uma pessoa que nunca fez questão de quer estudar alguma coisa. E quando eu falo estudar, não é porque a escola, não é escola, porra. A escola, ela faz parte de uma determinada fase da nossa vida. Mas quando eu falo estudar, é um processo contínuo, é uma coisa que você vai fazendo ao longo da vida o tempo todo. Vai lendo, vai aprendendo, vai vendo, vai pesquisando, vai se formando. É um processo que nunca acaba, cara. Não é a escola. Se aquela animal da Patrícia Abravanel, ela tivesse tido essa vontade, esse interesse, possivelmente, eu acho, ela nunca iria convidar Mula pra ir pra dentro da casa que o pai dela construiu, levar junto com ele Xandinha, Bico de Viludo, levar Ricardo Landowski, levar Olé, levar um monte de vagabundo do caralho, então, lá dentro do teatro, auditório, latindo lá, relinchando um monte de vagabundo, porque a democracia, vai pra casa da porra de democracia, rapaz, entendeu? Então é idiota completa a tal de Patrícia Abravanel. E quando o Mula, ele abriu o bico lá naquela ocasião, lá no passado, esse vagabundo, esse animal, e relinchou que Silvio Santos, ele elogiava Médici, que ele elogiava Armando Falcão. Vou explicar aqui rapidamente. Médici, Emílio Garrastazu Médici, foi, se eu não estiver enganado, foi o terceiro ou quarto presidente durante o governo militar no Brasil. Armando Falcão, ele era o ministro da Justiça na época do governo militar. E ele criticou pesadamente, disse que Silvio Santos errou, não, ele fica elogiando esse cara aí. Ora, mas Mula, esse patife, esse vagabundo, ele não anda agarrado com traficante de maconha, com traficante de cocaína, com ladrão, bandido, com corrupto, com sequestrador, com terrorista, com tudo que não presta? É ou não é verdade, cara? Ele não anda agarrado de mãos dadas com tudo, toda essa raça que não presta no Brasil e lá pra fora, bandido e tudo mais? É segredo? Ou você vai dizer que você não sabe que Mula, ele anda de braços dados com terrorista, com traficante de maconha, de cocaína, da puta que pariu, com sequestrador, terrorista, com assassino, com criminoso, com ladrão de banco. Você acha que o irmão dele é ladrão? O irmão dele é aquele porra lá, o tal de, acho que é vavá, vovó, Frei Chico, Frei do caralho. É um vagabundo ladrão, tá roubando aposentado do INSS, cara. Vagabundo, vagabundo. É irmão dele. A porra do filho dele, um tal de Mulinha, também é outro vagabundo ladrão. E Mula, até na família dele tem ladrão. Tem vagabundo, tem tudo que não presta. Ele próprio é ladrão. Ele se achou no direito de criticar Silvio Santos, porque Silvio Santos, vez por outra, elogiava lá atrás o presidente Médici e o ministro da Justiça do nosso país, Armando Falcão. Agora, como é que pode uma desgraça dessa, cara? Quer dizer, o cara, repito, ele é amigo, ele anda com tudo que não presta, que existe aqui no Brasil e aí pra fora. Nunca se esqueça que eu já fiz aqui milhões de vídeos contando o caso de César Batista, vagabundo, criminoso, assassino, fugiu lá da Europa. Quem abrigou ele aqui no Brasil foi Mula. Ele matou 3 pessoas lá na Europa. Ele fugiu de lá. Quem abrigou ele aqui no Brasil foi Mula, um criminoso assassino. Aí ele, não, Santos é um vagabundo. Foi bom, ele quebrou a cara. Quebrou a cara de vagabundo, patife, né? Ficava elogiando Médici, ficava elogiando Armando Falcão. Foi bom, ele fudeu. É bom pra ele aprender. Esse daí é o caralho, o tal Mula. Quando eu digo que pra você ter conhecimento, cara, às vezes você precisa ir lá atrás. Eu mencionei isso há 2, 3 vídeos atrás. Você tem que ir lá atrás, você tem que pesquisar, você tem que se informar, você tem que retornar 40, 50, 100 anos atrás, ou até mais, pra você entender certas coisas. Esse vídeo daí, ele é a prova de tudo aquilo que eu sempre falo aqui, cara, que se trata de um ser imprestável, um verdadeiro animal, um ser porcroto, esse tal de Mula, que já tá aí há mais de 50 anos, fudendo com o país, fudendo comigo, com você. 30 e tantos anos depois de tudo isso que aconteceu lá, no final dos anos 80, começo dos anos 90, a idiota, a estúpida da tal de Patrícia Abravanel, abre a porta de casa, não, fulano, entre, pode entrar, sinta-se à vontade aqui na casa, né? A casa que o pai dela havia construído. Ela colocou o inimigo lá dentro, Mula, Xandinha, Picolé, Bico de Ludo, um monte de vagabundo, um monte de, pronto, caras que haviam no passado pegado pesado com o pai dela, principalmente esse vagabundo, esse animal, o tal do Mula. Só que pior do que tudo isso, cara, pior mesmo, é porque depois desse evento daí, a tal de Patrícia Abravanel, ela deu entrevista, cara. Não, aí foi bom aqui, o enorme evento aqui, foi legal, foi moral pra cacete, Mula viu aqui, subiu ali no palanque, relinchou,
o ministro de Supremo, Xandinha, latiu aí um monte de coisa, foi maravilhoso, foi grande empresário, não sei o que lá, intelectual, a puta que pariu, tava todo mundo aqui, foi bom pra cacete. Você vê como a porra da mulher, ela é realmente uma idiota, cara, idiota completa, porra. Você vai colocar dentro da sua casa um cara que lá no passado mandou o seu pai ir se fuder, quebrar, cara, você vai colocar dentro da tua casa, cara, você vai abrir a porta, olha, seja bem-vindo, o cara mandou seu pai ir pra casa do caralho, vai pra casa da porra, quebre tua cara, aí você vai abrir a porta e colocar esse animal, esse vagabundo dentro da sua casa. Muito bem, vídeo nosso de hoje concluído, espero que você tenha gostado. Hoje é 25 de dezembro, cara, Natal, estamos aqui na parte da manhã, então vou aproveitar para te desejar ótimo Natal, tudo de bom para você, tua família, curta bem, aproveite bem, excelente Natal para você. Até o nosso próximo encontro, muitíssimo obrigado.